preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. E uma coisa que eu quero encorajar cada pessoa aqui, para você se unir com outras pessoas que estão sempre declarando palavra de fé, que vão ajudar a sua fé, que vão ser pessoas cheias de fé também. Porque quando você ora, é importante você ter esse encorajamento com a sua fé. E eu quero te encorajar a você participar do Past Prayer. Past Prayer é um instrumento fenomenal que Deus tem dado para a Past Church de São Paulo, que são salas de oração no Zoom. Nós temos hoje já 12 horas de oração todos os dias. Já pensou numa coisa dessa? 12 horas de oração, isso é Past Prayer aqui de São Paulo, apesar que hoje participam pessoas até de outros países, de outros estados, mas é dirigido pelo pastor Marcelo, que é aqui da Past Church de São Paulo. Ele faz parte da nossa equipe, e ele, a equipe dele de grandes guerreiros e guerreiras de oração, estão fazendo um trabalho fenomenal, e são muito preciosos e poderosos. Eles oram com muita fé. Eu gosto do Past Prayer, porque não é aquelas orações, sabe, cheio de dúvida e incredulidade. Já viu aquelas pessoas que vão orar assim: oh Senhor, a vida é tão horrível, e vão lastimando, oração, ai, 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 e às vezes até vão falar mal das outras pessoas para Deus, porque o fulano, Deus, ele é horrível e tal. Meu Deus, se você for para uma sala de oração dessa, você sai pior do que você entrou. Mas o Past Prayer não é assim, não. É cheio de fé, cheio de vitória, tomando posse, orando: Senhor, em nome de Jesus. O milagre já aconteceu. E você pode até colocar lá no chat os seus pedidos de oração, e eles vão comprar a briga junto com você. Eu e minha esposa, nós participamos do Past Prayer. Nós gostamos muito, e tá aí o link, tá? Você entrando nesse link, você vai para qualquer uma das 12 salas de oração. E a senha é bem fácil, viu? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem olhar raça, cor. E hoje estamos na parte 4, a quarta mensagem dessa série: 7 passos para receber respostas de oração. Também eu quero dizer que qualquer cristão, tem que ser pastor, viu? Pode colocar esses passos em prática e receber respostas, receber resultados. É só seguir os princípios da palavra de Deus. E é interessante que quando os cristãos aprendem a orar, eles oram muito, muito mais, e oram e ganham muitos resultados. E só recordando, primeiro passo: confirme no Espírito que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Tá? Tem que ter base na palavra de Deus para ter certeza que a sua oração realmente está na mais perfeita vontade de Deus. Aí você vai orar com muita fé. Segundo passo: faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Agora veja bem, você vê que isso aqui é o segundo passo. Primeiro, preparando as Escrituras. O segundo, agora você já está fazendo o pedido e crendo que naquele momento, pela Bíblia, pelo que Deus ensina lá, Marcos 11, 24, tudo que pedir em oração, crê que já recebeu, e será assim com você. Então você crê que naquele instante Deus te ouviu e Deus já te respondeu. Talvez não materializou ainda, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Agora veja bem, esse é o segundo passo. Você já pediu, já creu, que Deus já te deu. Todos os outros 5 passos são para reforçar essa fé, tomando posse até que aquela realidade espiritual vai se materializar. E nós já compartilhamos o terceiro passo também. Então, ainda recordando: agradeça a Deus pela resposta da oração e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Veja bem, uma vez que você pediu, você creu
que realmente Deus já te respondeu, já é uma realidade no mundo espiritual, aí fica agradecendo. A Bíblia fala que Abraão foi fortalecendo a sua fé enquanto ele ficava dando glória a Deus. Ficava agradecendo, a fé vai crescendo até materializar o milagre. Quantas vezes nesse terceiro passo, eu recebi o milagre por causa desse terceiro passo. Eu já tinha orado baseado na palavra, eu já tinha realmente acreditado que Deus já me deu, mas eu não via a materialização. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Vou ficar agradecendo. Quantas vezes, até em necessidades financeiras sérias que eu estava tendo, eu peguei as promessas da Bíblia, eu orei com fé, eu acreditei que já estava suprido aquela necessidade financeira, mas não tinha materializado ainda. Eu lembro falando com minha esposa, eu vou tirar meia hora só para agradecer a Deus. E eu só agradeci. No próximo dia eu vou tirar mais meia hora só agradecendo a Deus. Porque o que a Bíblia fala? Abraão foi fortalecendo a sua fé enquanto ele dava glória a Deus. Aí a minha fé foi crescendo, aí, bum, milagres acontecendo, veio uma materialização. Aí minha esposa mesmo falou, uau, amor, como que isso funciona? Mas é lindo, se você não está vendo a materialização, a resposta ainda, e você crê que já recebeu, então fica agradecendo, fica louvando, esse louvor vai ajudar a materializar. Agora, veja bem algo muito importante que eu quero enfatizar aqui com vocês. Nós temos um exemplo, por exemplo, de uma jovem aqui dessa igreja, que ela, entendendo esses princípios, ela achou os textos da palavra, tá, que para basear, sustentar a sua fé, porque a Bíblia fala indireta e diretamente muitas promessas. Então ela sabia que Deus queria suprir as suas necessidades, Filipenses 4,19 e tantos outros textos assim. Então, baseado nesses textos, ela orou pedindo emprego, porque ela estava desempregada. Senhor, peço que o Senhor me dê um emprego. Ela estava fazendo a parte dela também, de indo atrás, né, mandando currículo, etc. Aí, ela, então, começou a agradecer a Deus. E aí, aquela semana, não veio. Aí no domingo, né, nós tínhamos falado, como a gente sempre fala, quem quer oração pode vir aqui na frente. Aí alguém falou para ela, você não está querendo emprego? Vai lá na frente, para receber oração. Agora, não seria errado ela vir na frente, receber oração desse jeito. Olha, eu creio que Deus já me deu, porque já estou agradecendo. Então, só peço aí, viu, pastor? Ore agradecendo a Deus comigo, só concordando em fé comigo. Aí sim, ela está ajudando a fé dela. Porém, se ela tivesse ido lá na frente, eu estou desempregada, então ore para Deus providenciar um emprego. O que ela estaria fazendo? Anulando a fé dela. Aquilo seria pior do que ela não tivesse pedido oração. Por quê? Porque ela não está crendo que Deus já respondeu. Entendeu? Se ela crê que Deus já respondeu, o que ela tem que ficar fazendo? É agradecendo. Aí quando pede de novo, é como se você estivesse falando, não, Deus, sua palavra é mentirosa, o Senhor disse que quando eu pedi, o Senhor já me deu, mas não me deu não, é só de mentirinha, então vou ficar pedindo. Aí você não está tendo fé, porque se você crê que Deus já te deu, você não vai ficar pedindo aquela mesma coisa, você vai agradecer. Eu estou falando sobre esse tipo de oração, quando você está pedindo algo para você mesmo. Oração de intercessão, quando você pede para os outros, tem outras regras bíblicas, aí sim, às vezes, fica repetindo a oração quando é para os outros. Mas eu estou falando sobre esses 7 passos de oração, quando você está pedindo algo para você mesmo, você pede uma vez. Em fé, baseado na palavra, você crê que Deus já te deu, ficou agradecendo. Então, quando a pessoa falou para ela, vai lá na frente, pedir oração, você não está desempregada? Ela falou, não, eu creio que Deus já me deu, já é uma realidade. E aonde está? Não materializou ainda, mas já é uma realidade. Vou ficar louvando e agradecendo a Deus. Naquela semana, ela já foi empregada. Naquela semana, materializou para a glória de Jesus. Então, esse é um grande segredo. Vamos dizer o número 3, todo mundo junto de novo, porque aí está uma chave forte, tá? Vamos lá, todos juntos. Agradeça a Deus pela resposta de oração.
e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Agora, quarto passo para receber resposta de oração: vigie contra todo pensamento contrário à sua fé que venha à sua mente. E vai vir à sua mente. Se tem alguém que não quer que você seja abençoado, é Satanás, são os demônios. Eles não querem que você seja abençoado. E eles vão jogar todo tipo de pensamento, de dúvida, de incredulidade. Você tem que vigiar com unha e dente. A Bíblia fala: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. As dúvidas são do diabo. Se tem alguém que não quer que você seja abençoado, que Deus não responda a sua oração, que não quer que sua família seja abençoada, que suas finanças sejam abençoadas, que seus filhos sejam cheios de Jesus, se tem alguém que quer que você não ande em saúde, é o diabo. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar, para destruir. A Bíblia fala em Atos 10:38, que Jesus, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha só, o diabo oprimindo, Jesus curando a todos. O diabo nunca mudou, ele ainda quer oprimir. Jesus também nunca mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele curava todos. Você nunca vai achar um lugar na Bíblia que um doente chegou com fé diante de Jesus e não foi curado. Todos, nenhum momento você vê Jesus falando: olha, dessa vez não é a minha vontade de te curar. Não existe isso na Bíblia, não existe. Então Jesus não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então vigie com unhas e dentes contra todo pensamento contrário à sua fé que venha à sua mente. Eu gosto dessa frase aqui, até vou falar bem devagar para ela ensopar em nossos corações. Desarraigue e anule toda imagem, visão, sugestão, impressão, sonho, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido. Deixa eu te dar um exemplo que realmente aconteceu com o Brother Hagin. Muitos e muitos anos atrás que isso aconteceu, mas foi desse jeito que eu vou te contar, tá? Isso é uma história verdadeira. Ele tinha 15 anos de idade, ele estava, com 15 anos de idade, mais ou menos um ano e 4 meses, 16 meses antes de completar 17 anos de idade. Ele, com 15 anos de idade, ele ficou acamado com 3 doenças incuráveis. Na realidade, desde pequenininho ele já era bem doente, porque ele tinha um coração deformado. Alguns dos médicos ligados ao Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos, que você já conhece, que é das clínicas mais respeitadas do mundo, tinham desenganado ele. Falou: seu coração é deformado, vai morrer cedo. Ele tinha uma doença de sangue também incurável. E ele também foi ficando cada vez mais fraco, e com 15 anos de idade, então, ele ficou totalmente paralisado, da cintura para baixo. Paralisado mesmo. Então, ele ficou acamado, nem sentia mais as pernas. E os médicos falaram que tudo indicava que ele não ia passar do seu aniversário 17º aniversário. Ele estava com 15, estava 1 ano e 4 meses antes de completar 17, os médicos falaram: ele não passa dos 17, tá? E ele, acamado, realmente lendo a Bíblia, ele acabou conhecendo a Jesus e entregando a vida para Jesus. E ele lá entregou a vida para Jesus, sabia que agora ele ia para o céu quando ele morresse, e ele pediu a Deus. Os médicos todos já tinham desenganado ele, vários médicos, e ele falou: Senhor, só me avise antes de eu morrer, por favor, que eu quero despedir da minha família. Me avise. Muito bem. Aí ele foi lendo a Bíblia, ele chegou em Marcos 11, 22, 23 e 24. Eu já compartilhei aqui com vocês o Marcos 11, 24, que fala assim: tudo que você pedir em oração,
crê que já recebeu. Na hora que você está pedindo, crê que Deus já te deu, naquele momento, e será assim com você. A história é muito comprida, não foi da noite para o dia que ele teve revelação, mas lá, né, semana após semana, mês após mês, a revelação veio e ele falou, eu posso pedir sim, e crê que naquele momento eu já recebi. Então ele pediu, creu que já recebeu, começou a agradecer a Deus, ele falou, vou agir na minha fé agora. As pernas estavam totalmente paralisadas. Ele pega a perna e joga aqui para o lado, pega a outra, joga para o lado, e ficou assim na cama. E ele, eu estou curado, obrigado, Senhor. De repente ele começou a sentir como se fosse milhares de agulhas enfiando na perna dele. Falou que foi dor excruciante, mas foi com uma dor mais gostosa do universo, porque ele estava sentindo agora as pernas. E aí ele ficou em pé e estava totalmente curado. Foi uma coisa milagrosa. Isso foi de manhã bem cedinho. Aí ele sai para tomar café. Ele só aquela caveira, né? Porque ele já era muito alto, apesar que ele tinha uma semana antes de completar 17 anos de idade. Uma semana. E estava 1 ano e 4 meses, 16 meses, né, acamado. Ele sai aquela caveira ambulante e o avô dele que estava... Eles moravam na casa do avô, a mãe e os filhos, a mãe dele e os outros irmãos. E quando o avô viu, falou assim, o morto ressuscitou. Ele falou, Deus fez um milagre. E aí, tomou café, só que ele, olha, 16 meses, 1 ano e 4 meses, sem andar, fraquíssimo, já estava para morrer, agora estava curado. Coração curado, sangue curado, a paralisia curado. Pela fé, foi um milagre assim, fabuloso. Um dia talvez você vai ouvir os detalhes, porque foi um milagre. Tudo bem, 100% curado, só que cansado, porque né, nunca mais tinha caminhado. Depois de tomar café, ele pensou, vou tomar uma soneca de 10 minutos, depois eu vou andar devagarzinho, passear, vou ver o centro da cidadezinha onde eles moravam lá, em Texas, porque ele nunca mais tinha visto a cidade, estava com saudades. Muito bem, ele deitou para tomar uma soneca. Quando terminou os 10 minutos de soneca, que ele estava acordando, ele ouviu uma voz audível, dizendo assim, olha a voz audível, dizendo assim, o que é a vida? É uma neblina que aparece e desaparece. Aí a voz falava assim, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. E olha, todos dois, e foi uma voz audível. A voz audível, e era baseado na Bíblia também. Era baseado na Bíblia. Olha só, Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E olha Isaías 38,1. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então aquela voz audível, ele falou, até que era uma voz meio assim, e era audível. Aí ele pensou, Deus acaba de me curar, agora ele está falando que eu vou morrer. Ele levantou, sentou lá na cadeira que tinha no quarto dele e pensou, como é isso? Por que Deus me curou então? Se agora ele mesmo está falando, uma voz audível. Aí ele lembrou, eu tinha pedido a Deus para me mostrar antes de morrer, para eu poder despedir das pessoas. Poxa, realmente, Jesus me curou, mas agora é a hora de eu morrer. Então agora é a hora de eu despedir de todo mundo. Ele estava uma semana de completar 17. A vontade de viver era muito grande. Ele falou, não, mas não posso morrer. Não, mas Deus falou, foi uma voz audível, baseado na Bíblia, aparentemente. Tirando os versículos fora do contexto, viu? Quando você pega um versículo fora do contexto, você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, não há Deus, não existe Deus. Mas vê o contexto, lá está escrito, o tolo tem dito no seu coração, não existe Deus. Né? Então, os versículos estavam sendo tirados fora do contexto.
Claro que era uma voz satânica, audível, tirando os versículos fora dos... Mas ele não sabia, coitado, ele era um menino. E ele falou assim, então Deus está falando que eu vou morrer. Ele falou, eu vou chamar a minha família, mas ainda não. Vou esperar a morte chegar mais perto. Isso ele falou que era 8h10 da manhã. Ele esperou até 2 horas da tarde, praticamente 6 horas esperando. E a morte não chegava mais perto, ele lá, esperando. Aí, de repente, às 2 horas da tarde, ele falou, não foi uma voz audível, mas aqui de dentro, ele viu uma voz dizendo essas palavras assim, dizendo, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Mas não era audível, era só aqui de dentro, no Espírito, onde mora o Espírito Santo. E ele, por saber que ele antes ia morrer, ele leu muito a Bíblia, mas era só o Novo Testamento. Ele nem sabia que esse versículo estava na Bíblia. Ele nem sabia. Aí ele ouviu a voz de novo. 4 vezes ele ouviu a voz. Ele falou que a 4ª vez era tão forte aqui dentro, que parecia que era alguém atrás da cadeira. Ele falou, e ele mesmo falou em voz alta, ele falou, quem falou isso? Aí aquela voz falou assim, Salmo 91 falou isso. Lembre-se, ele nem conhecia esse texto. Ele não conhecia esse texto. Aí ele falou, aí ele pegou a Bíblia e abriu. E viu, Salmo 91, 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Uau! Essa voz me mostrou, revelou isso. Aí agora ele ficou confuso. Uma voz audível fala que eu vou morrer. Outra voz fala a vida longa. Aí veio a dúvida. Né? É uma das mentiras que o diabo sempre joga, porque muitos cristãos não sabem que todas as promessas são nossas, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu já expliquei aqui para você, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Mas ele não sabia desse versículo, então, ele pensou, mas está no Velho Testamento essa promessa. Então não aplica para mim ter uma vida longa. Olha como o diabo é sujo. Aí ele pensou, ele viu, sabe aquelas Bíblias que tem aquela letrinha A e aí tem a referência? Aí ele viu lá, tinha uma referência que levou ele para Provérbios, que fala assim, que a vida das pessoas más é curta, mas quem teme ao Senhor vai ter uma vida longa. E ele, uau, legal, mas está tudo no Velho Testamento. Aí ele ficou vendo as outras referências. Aí foi levando ele para outros textos do Velho Testamento, muitos que prometem uma vida longa. Aí ele viu, uau, levou para o Novo Testamento. Yes! Aí ele viu lá, estava lá em Efésios 6. Filhos, obedecei o vosso pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Ele falou, está no Novo Testamento também, eu tenho uma longa vida. Aí ele ficou em pé naquela hora com a Bíblia na mão e falou, diabo, você não me engana não. Eu vou ter uma vida longa. Amanhã eu vou estar vivo. Semana que vem eu vou estar vivo. Daqui 1 mês eu vou estar vivo. Daqui 1 ano eu vou estar vivo. Daqui 10 anos eu vou estar vivo. Daqui 20 anos eu vou estar vivo. Daqui 30 anos eu vou estar vivo. Daqui 40 anos eu vou estar vivo. Daqui 50 anos eu vou estar vivo. Era para ele ficar ter falado, porque ele teria vivido ainda mais. Mas vive. Mas ele aí realmente. Ele só morreu com o quê? 87, 88 anos de idade. Que coisa linda. Sabe, olha o que a própria Bíblia Sagrada diz, gente. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho, não é um anjo do inferno, não. Um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, se não tiver base na palavra de Deus, não aceita, meu irmão. Até uma visão, até uma voz audível, uma visão, um anjo aparecer. Se não tiver base na palavra, não aceite. Veja bem, os pensamentos são governados pela observação, associação e ensinamentos. Por isso que você tem que vigiar demais. Porque os pensamentos são governados pela observação, pela associação e ensinamentos. Seu cérebro é
é como um grande computador. Se você ficar expondo a muito lixo, filmes, séries, muito lixo, vai sair lixo. Você tem que encher a sua mente com coisas boas. Eu não estou falando que é errado você assistir um bom filme com a sua família, etc. e tal. Mas tenha cuidado. A quantia de coisas que não são sadias entrando na sua mente. Fique longe, escuta bem, fique longe dos lugares, fique longe das pessoas e de qualquer coisa que não apoie a sua fé de que Deus já tem respondido a sua oração. Você já viu aquele irmão, às vezes são irmãos em Cristo, amam a Jesus, mas toda vez que você está perto dele, parece que em vez de a sua fé fica desanimado, porque toda hora é um lamento, é uns problemas. Ai. E você, amém, irmão, vamos lá. Né? Se você que está discipulando ele e ele está aceitando o seu conselho, amém. Então continue ajudando o seu irmão querido. Mas se ele não está aceitando os seus conselhos de realmente ter um espírito de fé e ele continua insistindo em ter um espírito de incredulidade, então tenha cuidado. Você pode ser amigo, mas não deve ser amigo íntimo, tá? Por quê? Aquele ditado, sabe que é verdadeiro? Me diga com quem tu andas e eu lhe direi isso, quem tu és. É verdadeiro. Olha Provérbios 13, 20, o que ele diz. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos maiores segredos, pela infinita misericórdia de Deus, que a Paz Church e que Deus tem abençoado tanto o crescimento de qualidade, de discípulos, de vidas transformadas, famílias transformadas, é esse espírito de fé. A gente vigia esse espírito de fé, para que nunca tenha palavras de incredulidade. Tem, às vezes, até pastores, pregadores por aí, com todo o carinho que eu falo, que pregam até eloquentemente, mas toda hora estão só falando o negativo, atacando fulano, atacando ciclano, falando mal do fulano, mal do ciclano, sabe? Em vez de ser palavras de fé que edificam, são palavras que só destroem, derrubam. E isso é muito importante. Eu tenho aprendido até discernir quando pessoas me contam sonhos e tudo. Eu não estou dizendo que aquele sonho é do diabo só porque foi negativo. Deixa eu explicar. Uma vez nós estávamos numa vigília, lá em Santarém, a nossa igreja era ainda muito pequenininha, estava começando a pastorear a igreja, e a vigília estava bem pequenininha, pouca gente lá na vigília. E tinha uma irmã que depois ela até se tornou pastora. Essa jovem era muito dedicada a Jesus, o nome dela é Raimunda, e a gente na vigília, todo mundo lá orando, o quarto fechado, então podíamos orar em línguas sem interpretação, porque a Bíblia fala que é no culto público que tem que ter interpretação. O quarto estava fechado, e nós todos orando em línguas, aquela coisa suave, cheia do Espírito, ungida. Pois foi, só falando nisso, foi tremendo, o Power Night, né, que foi demais. Aí, nós estávamos todos lá, e de repente, essa irmã Raimunda começou a gritar, e não é o perfil dela, ela não era desse jeito. Aí eu, ai meu Deus, né, como pastor, às vezes a gente enfrenta cada coisa, e agora, o que é para eu fazer? Uma situação dessa. Aí todo mundo mais ou menos ficou assim, né? Talvez tinha umas 30, 35 pessoas lá, 40. Aí finalmente, que ela acalmou um pouco, falei, sim, irmã Raimunda. Aí eu interrompi tudo, falei, sim, irmã, o que foi? Por que a irmã estava agindo assim? Pode falar para nós. Ela falou, pastor, me perdoe, me desculpe mesmo, eu sei que eu acabei parecendo que eu estava exagerando, mas é porque eu tive uma visão. Eu falei, mas que visão? Ela falou, olha, eu vi um acidente horrível acontecendo, envolvendo um Opala branco. Bem, para os mais antigos aqui, Opala era um carrão na época. E nossa igreja, na época, ainda era muito pobre, não tinha ninguém com Opala branco, nem Opala colorido. Depois, sim, a igreja em Santarém cresceu, aí começou a aparecer muitos Opalas, mas na época não tinha nenhum Opala. E ela falou, um acidente horrível envolvendo esse Opala branco.
Se fosse outro que não entende esses princípios de fé que eu estou falando para você, poderia dizer, então vamos orar para Deus consolar a família, que coisa horrível. E depois que acontecesse o acidente, está vendo? Deus até revelou antes que ia acontecer. Eu já sabia que não, porque a Bíblia fala que é o maligno que vem para roubar, para matar, para destruir. Não é Jesus. Mas eu pensei, mas a Raimunda é uma mulher de Deus. E Deus me mostrou claramente o que eu devia falar. Eu falei, olha, eu creio que quase com certeza essa visão foi de Deus mesmo. Mas eu lhe garanto uma coisa, que se essa visão foi de Deus, é para a gente orar para não acontecer. Deus está nos mostrando os planos que o diabo tem para matar alguém, para destruir alguém, e Deus está falando que a gente tem que orar agora para isso não acontecer. Aí todo mundo falou, é verdade. Aí nós oramos lá com muita intercessão, eu e todo mundo, talvez uns 20 minutos, meia hora, e aí nós sentimos no mundo espiritual que a resposta já tinha vindo, agradecemos a Deus, e fomos, daí a vigília continuou. Passou-se, talvez, irmãos, uma semana, 2 semanas no máximo, poucos dias, e eu, na época, era pastor solteiro, eu tinha um carrão, um Dodgeão V8, né, que era muito forte, e eu realmente confesso que, na minha imaturidade, às vezes eu corria demais, e eu estava no meu V8, descendo lá a Avenida Mendonça Furtado, que é uma das avenidas principais de Santarém, e ela tem um meio-fio, ela é uma pista dupla, né? E tem um meio-fio bem no meio aqui, com plantas, né? Com árvores. E eu descendo com tudo, talvez indo rápido demais, quando um Opala branco que estava estacionado no supermercado, de repente, do nada, eu acho que não me viu vindo, meu carro era preto e vindo muito rápido, ele não viu e simplesmente deu marcha ré assim, a pista era assim, ele deu marcha ré e fechou a pista por completo, porque aqui era o meio-fio e aqui era o supermercado. Ele simplesmente fechou e estava bem na minha frente. Eu sei que foi um milagre, porque eu creio que, pela graça de Deus, eu dirijo até bem, mas não tão bem. Irmãos, eu fiz um cavalo de pau daqueles mais bonitos que você vê em filme, que você fala só filme mesmo. Foi assim, uá! E o carro fez assim, uá! E aí foi assim, uá! Com os 4 pneus, o Opala estava assim, e o Dojão veio assim, olha, e chegou talvez, eu não estou exagerando, dessa distância do Opala branco, mas não encostou no Opala branco. Foi um barulho tão alto, os 4 pneus, vindo de lado, né, o Dojão assim, que todo mundo foi olhar pensando que era um acidente horrível e não era nada. O taxista olhou, ele viu que ele tinha pisado feio na bola e ele entrou com o carro de novo no supermercado e eu só fiz, né, e fui embora. Aí, enquanto eu estava indo embora, o Espírito Santo falou assim, você não lembra do sonho? Da visão que Deus deu para Raimundo? Meu Deus, nem imaginava que eu estava orando para proteger minha própria vida. Eu creio que foi por causa daquela visão e daquelas orações que uma das razões que eu estou aqui. Amém? Não é bênção? Mas olha como interpretar as visões, como interpretar os sonhos. Você tem que interpretar pela lente da fé. Diga assim, interpretar pela lente da fé. Amém? Então, isso é tão importante, tão importante. Não fique falando dos problemas toda hora, cheio de incredulidade. Não fica falando mal dos outros. Não fica toda hora só ouvindo um monte de coisas negativas. Eu falo com muito carinho e eu sei que é um pouco forte essa expressão, mas o seu ouvido não é pinico do diabo. Então não fica aceitando todo mundo, aquele tipo de pessoas, ou aqueles lugares, ou aqueles tipos de vídeos que só falam mal dos outros, só critica, toda hora negativo. Isso não é bom para você, não é bom para o seu espírito. Fique longe dos lugares, das pessoas, fique longe dos lugares, das pessoas e de qualquer coisa que não apoie a sua fé de que Deus já tem respondido a sua oração.
Amém? Então isso é muito, muito importante. Agora, quinto passo para receber resposta de oração, tá bem? Vamos só ver o quarto de novo, mais uma vez, rapidinho, só para todo mundo lembrar, tá bem? Vigie contra todo pensamento contrário à sua fé que vem à sua mente. Agora o quinto, olha só. Medite constantemente nas promessas sobre as quais você tem baseado a sua oração. Então, em vez de pensar nas mentiras do diabo e aceitar as dúvidas do diabo, você resiste isso, fica longe disso, expulsa isso, mas você pega as promessas que você usou para basear a sua oração e fica meditando nelas, fica declarando elas, fique dizendo essas promessas. Isso é muito, muito importante. Você precisa ver a si mesmo já com a resposta e fazer planos e agir como se fosse já uma realidade no natural, porque no mundo espiritual já é uma realidade. Haja no resultado da sua oração antes de ver o natural, o resultado positivo, igual o Bartimeu fez. Lembra que nós demos o exemplo do cego Bartimeu? Que ele já jogou a capa, ele já estava agindo em fé. Não vou precisar disso mais, eu já estou curado, como se fosse, mesmo antes de Jesus curá-lo, ele já estava apropriando, ele já estava agindo em fé e jogou aquela capa que o identificava como cego. Agora, olha esse texto, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, o que é isso? Continuar seguindo Jesus. Permanecer em Jesus é continuar seguindo Jesus. Você está continuando a seguir Jesus? Sim. Se vocês permanecerem em mim. E não é só continuar seguindo Jesus, tem mais um e aí. E o quê? E as minhas palavras permanecerem em vocês. Então não é só você ficar seguindo Jesus, mas sim, se encher das palavras dele. Aí sim, olha que ele promete. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora, Jesus falava tanto esse tipo de coisa. Pede, ora, pede o que você quer. Será que ele só estava dando falsas expectativas, falsas esperanças, como os religiosos gostariam que a gente pensasse? Ah, não, sabe, oração não muda nada, oração só vai te dar uma paz interior. Olha, com todo carinho fariseu, isso não é verdade. Não é verdade. Está escrito aqui mais uma vez: se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, aí sim vocês vão poder pedir o que vocês quiserem e será concedido. Que promessa fenomenal. Eu lembro outra história verdadeira. Uma mãe, ela tinha, a filha dela tinha as duas pernas, eram bem tortinhas, assim, bem deficientes, bem tortas, né? E bem assim mesmo. E a filha dela ainda era pequena, eu imagino uns 6, 7 anos de idade, eu não lembro a idade. Mas essa história é verdadeira. E a mãe levou lá para o pregador orar por ela. E o pregador orou e não viu nada. E ele não viu as pernas sendo curadas, mas ele falou assim: olha, eu creio, viu, irmã, que a cura entrou na sua filha. Fica agradecendo a Deus, fica louvando a Deus em cima das promessas que fala que pela chaga de Jesus ela já está curada, que Jesus já levou as doenças dela, as enfermidades. E a mãe, amém. Aí a mãe ficou agradecendo, passou várias semanas, passou vários meses a mãe agradecendo. Aí um dia a filha dela estava na banheira e a mãe foi dar banho nela. Aí eu acho que talvez era até mais novinha, talvez uns 4 anos, não sei. Só sei que quando a mãe foi lavar as perninhas tortas dela, ela começou a chorar, até os pingos das lágrimas caindo na água. Aí ela lembrou, parecia quase uma voz audível, ela lembrou o que o homem de Deus falou assim: não duvidas, fica agradecendo a Deus. Aí ela, ajoelhada lá ao lado, isso é uma história verdadeira, ela ajoelhada ao lado, ela enxugou as lágrimas e falou assim: Senhor, eu escolho a não duvidar, eu quero lhe agradecer que minha filha está curada, ela está curada, a tua palavra diz que pela chaga, Jesus... Ela estava assim, louvando a Deus, quando de repente ela ouviu um barulho bem alto, plá, 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 estalos, ela assustou,
as pernas estavam endireitando. E as perninhas ficaram perfeitamente curadas. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Eu poderia te contar história após história que eu tenho visto, eu tenho colocado isso em prática. Até no meu ministério. Deus não quer abençoar o ministério da gente? Quer. Quantas vezes, quando Santarém, a igreja era tão pequenininha, e eu orava e agradecia a Deus, eu já via aquela multidão pela fé e ficava agradecendo. Quantos milagres, até para a gente ter esse lugar aqui. O primeiro era o desafio de achar um local que o governo ia permitir para ser igreja. Segundo, o dinheiro para investir, para fazer tudo. Você acha? Foi uma loucura. Mas eu orava, tudo que eu estou falando para vocês, eu pratiquei. Eu ficava agradecendo. E agora eu já estou agradecendo a Deus pelos nossos outros campos. Eu estou agradecendo a Deus por... Vocês não sabem tudo que eu estou agradecendo, mas eu vou te falar. Isso funciona. É minha vida, na minha família, tudo eu tenho andado nisso. É maravilhoso, é maravilhoso. E pastor Eibe, quando parece ser difícil, quando parece que não está materializando, o que eu faço? Fica agradecendo e fica meditando nas promessas. Isso é uma outra história verdadeira. Uma mulher que ela usava óculos, parecia fundo de garrafa, de tantos graus que ela precisava. Porque ela era quase cega sem aquele óculos. E ela foi receber oração e ela falou, pastor, eu quero ficar curada totalmente, né? Eu, pessoalmente, até gosto do óculos porque me faz, eu acho, ficar mais bonito. Mas o caso dela era aquele fundo de garrafa. E o pastor falou, depois que ela aprendeu esses segredos, ela falou, eu vou agir como se eu já tivesse curado. Ela foi levar as crianças para a escola, falou, estou curada. Tirou o óculos e aí subiu em cima da calçada, quase que atropelou as pessoas, que ela não estava vendo nada. Ela falou, não, vou colocar o óculos. Aí ela voltou para o homem de Deus e falou assim, o que eu devo fazer? Porque eu fui agir como se eu tivesse curada. Ele falou, não, até você ver a materialização, você tem que ficar usando óculos. Mas você faz o seguinte, toda vez de manhã, quando você acorda que você vai colocar o óculos, você agradece a Deus, em cima das promessas, né? E aqueles versículos sobre cura. E durante o dia você está levando seus filhos para a escola, você fica agradecendo a Deus em cima das promessas. Medite nas promessas dia e noite. Voltando da escola, medite nas promessas, fica falando. À noite, quando você tira seu óculos, fica agradecendo. Medite nas promessas. Ela fez isso, eu não lembro, isso é uma história verdadeira, mas eu não lembro quantas semanas que foi. Só sei que foram muitas semanas que ela ficou fazendo isso toda manhã. E uma das manhãs, né, ela levantou da cama, a primeira coisa que ela fazia, até para poder enxergar, era colocar o óculos. Então o óculos sempre ficava ao lado da cama dela. Ela acordou e ela, obrigado, Jesus, a tua palavra diz que eu já estou curada pelas chagas de Jesus, que Jesus já levou minhas doenças e enfermidades. Muito obrigado. E ela colocou o óculos e abriu os olhos. Aí estava tudo super embaçado. Ela não enxergando quase nada. Ela falou, mas eu estou de óculos. Aí ela tirou o óculos e estava tudo cristalino. Enxergando perfeitamente para a glória de Jesus. Então, fique agradecendo, fique meditando nas promessas dia e noite. Olha o que ele fala em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o quê? Pedirão o que quiserem. Meu Deus, esse é um Jesus que não é religioso. Esse é um Jesus que te ama, que quer te dar o que você precisa, o que você quer. Ele diz, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu volto para o exemplo do cego Bartimeu, lembra? Que tem que ser específico. Ele ficava falando, tenha misericórdia de mim. O que Jesus disse? O que queres que eu lhe faça? Ah, Jesus, eu pedi para ficar curado também já é demais. Não, ele falou, pedireis o que quiseres. Ainda bem que ele pediu o que ele quis, né? Eu quero ver. Mas e se ele tivesse pensado, não, quem sou eu para pedir também a cura, né? Aí já é demais.
Senhor, me dê uma nova bengala, por favor. Né? Senhor, me dê um guia para poder me levar para os lugares. Não, ele foi corajoso. Eu quero ver. E Jesus falou: recupere a visão, a sua fé o curou. Então, medite constantemente nas promessas sobre as quais você tem baseado a sua oração. Medite constantemente, constantemente. Olha em Filipenses 4:8 que ele diz: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Que versículo fenomenal. Vamos ler em voz alta esse versículo, da palavra de Deus? Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Sabe, eu quero te encorajar. Enche a sua mente com a palavra. A Bíblia fala, nesse mesmo versículo, mas em outra tradução, fala assim: constantemente esteja pensando em boas notícias. Em boas notícias. Coisas boas, promessas de Deus. Sempre, sempre, sempre. Tem uma história que eu conto muito. Alguns já ouviram aqui, mas tem tanta gente nova que não ouviu. É de um rapaz que, infelizmente, ele ia cometer suicídio, estava em cima de uma ponte muito alta, e ele, bem antes de pular, graças a Deus que teve alguém de longe que viu, veio correndo e falou: não, para. Aí falou assim: afasta aqui, pode me contar seus problemas. Aí foi contando cada problema cabeludo, problemas e mais problemas. O que era para ele ter feito? Agora vamos achar a promessa que resolve os problemas, e vamos orar em fé. Deus vai mudar a sua vida. Mas não, ele falou assim, sabe o que falou? Pode contar mais problema. Aí mais 2 horas contando problema. Ele falou: conta mais. Aí 5 horas contando, aí os 2 pularam da ponte. Pela fé não é verdadeira essa história. Mas o que eu estou enfatizando, Deus quer encher sua mente de coisas boas, amém? Deus quer que você fique cheio de fé. Não fique pensando só nos problemas. Ache as promessas que resolvem os problemas. Ache as promessas na palavra de Deus e comece a encher a sua mente com as promessas. E essas promessas vão te dar a volta por cima. E você vai ver milagres acontecendo. O que ele diz? O que vocês quiserem, podem pedir, e você vai receber, em nome de Jesus. Dê para ele uma forte salva de palmas.